Boa noite. É noite aí também, né? Ou ainda é tarde? Noite. Boa noite a todos, não apenas os que estão aí na Califórnia, mas eu já ouvi brasileiros fazem parte do grupo das corujas, né? Ou seja, a turma que dorme tarde, e também outras localidades. O nosso Carlos, querido, nosso boa noite também. E é uma alegria. Na verdade, eu dizia a Kemi, quando ela mandou o convite, que eu sou devedora dela há muitos anos, porque o primeiro convite internacional que eu recebi foi dela. Eu fiquei tão impactada que eu agora vou confessar, eu fiquei mas tão impactada que eu não conseguia conectar, responder, e eu acho que eu fui até meio fria sob o ponto de vista, né, da resposta, né? Então, quando ela fez o convite dessa vez, eu disse para ela, eu disse, mas eu devo a você há mais de 10 anos que eu devo a você. Então, é uma alegria muito grande poder estar aqui com a Kemi, estar aqui com vocês. E a conversa, né, de hoje é sobre um tema muito importante nos dias de hoje, nos dias de ontem e talvez ainda por longo tempo. As dores da alma e o processo terapêutico do Evangelho. Considerando que neste ano nós comemoramos 160 anos de lançamento da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, logicamente, nós vamos buscar a inspiração do Evangelho nas palavras de Jesus que se encontram, né, em João, quando ele diz: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, vamos pegar aí a colocação que Jesus nos apresentou: No mundo tereis aflições. Ora, por que será que Jesus disse isso? Em primeiro lugar, porque é o nosso governador espiritual. Ele sabe perfeitamente a nossa condição evolutiva. No nosso plano, a dor é algo natural, ou seja, ninguém estará, né, fora, vamos dizer assim, ou ninguém está em regime de exceção. Todos nós padecemos alguma forma de dor. A dor, ela é presente, é algo que está entre nós, né? Então, Jesus disse com muita propriedade: No mundo tereis aflições, mas também, como nosso pastor, nosso modelo e guia, teve a oportunidade de nos auxiliar, dizendo: Mas tem de bom ânimo. A gente vai conversar sobre esse bom ânimo, mas primeiro vamos conversar um pouco em torno das dores, né? Bem, em primeiro lugar, já dissemos que a dor é algo que está presente em nosso processo evolutivo, é uma consequência natural do nosso processo de evolução. É também natural que exista a dor como um resultado da nossa ignorância, ou seja, do nosso desconhecimento disso ou daquilo que de repente pode nos provocar a dor. Então, imaginemos aí o bebezinho, né, que adora colocar os dedinhos nas tomadas, né? E quando os pais não têm aquela preocupação de colocar algo que possa vedar, ele vai lá e leva o famoso choque, não é verdade? O começo, né, da atividade de andar, as quedas famosas. Então, tudo isso é processo de dor, e dor física, porque é a dor que mais se manifesta, vamos dizer assim, em nossa situação inicial. Mas não só, né? Nós podemos dizer que a dor ela é multifacetada. Nós podemos falar da dor física, que é a que é mais presente, mais natural em nosso processo, mas as dores emocionais, as dores consideradas psíquicas, as dores morais, e lembrando, né, até os nossos queridos Tim e Vanessa, né, autor e cantores aqui do Brasil, que tem uma frase que eu acho muito bonita em uma de suas músicas, né, que diz assim: A dor da alma que quer renascer. Então, há uma outra dor mais sublimada, podemos dizer assim. É a alma que alimenta, que tem o desejo de evoluir, mas sofre mesmo assim, né? Então, podemos já dizer que vivemos em meio às dores, né? Então, as dores são, de modo geral, consequência, né? Salvo aquelas que estão em nosso próprio processo de evolução em relação à própria vida material da Terra. Ainda agora comentávamos sobre os furacões, né? De modo especial, o último furacão que passou, né, por aí.
Ah, não aí onde vocês estão, mas lá onde o Carlos está no Caribe e em outras localidades. Então, além desses que são os fenômenos da própria natureza que podem provocar dores, nós, de modo geral, podemos afirmar que a dor, o sofrimento, é a consequência das chamadas escolhas equivocadas nossas. Isso, sob a ótica espírita, é fundamental porque retira uma constante alusão das pessoas que costumam dizer que a dor chega por castigo divino, né? Porque tem uma má sorte, porque não tem uma estrela, enfim, há por parte da maioria das pessoas a busca de razões fora de si mesmas em relação às origens ou às causalidades das suas próprias dores. Mas nós temos, a partir do conhecimento da doutrina espírita, também as chamadas expiações. A expiação, dentro da visão reencarnatória, é aquele momento ou aquelas situações que nós enfrentamos pelo fato de termos infringido a lei divina ou natural. Ou seja, nós erramos, cometemos algum crime, um equívoco, e aí então a lei divina ou natural, ela nos alcança, e nesse processo nós geralmente estamos no chamado processo expiatório, reparando essas mesmas atitudes. Então, a expiação é um sofrimento, é uma dor presente na nossa própria condição evolutiva de espíritos de terceira ordem que habitamos o mundo de provas e expiações. E a prova? A prova também é uma dor, mas não significa exatamente que seja uma expiação. Se a expiação é a cobrança da lei divina ou natural para o nosso reajuste e reequilíbrio, a aprovação pode ser um teste que nós mesmos elegemos para averiguar, para avaliar as nossas próprias condições. Creio que muitos de vocês conhecem o chamado Gigante Deitado, Jerônimo Mendonça, um espírito extraordinário que nasceu em Ituiutaba, lá nas Minas Gerais. E o nosso Divaldo, né, comentando sobre ele, afirmava que a situação dele não era expiatória, vivia numa cama ortopédica, né, ele teve todo um processo, né, de imobilização e ficou cego também. E Divaldo dizia, no caso de Jerônimo, não é expiação, é prova que ele pediu. Né? E o Jerônimo, dizia o Divaldo, né? Uma alma extremamente sensível, divertida, bom humor, dizia para Divaldo, você é aplaudido, mas quem sai carregado sou eu, porque ela carregava a cama, né? Carregava a cama. Então, ele era muito brincalhão, extremamente bem-humorado, né? E sempre disposto ao serviço. Um relato muito interessante acerca dele é que o surgimento da doença foi quando ele se arrumou muito tempo, mandou fazer um terno novo para ir assistir um filme e o vento levou. Os mais antigos aqui sabem que e o Vento Levou, na sua primeira edição, tinha mais de 4 horas, né? 4 horas e pouco. Então ele chegou, porque homem, quando vai se arrumar, meu Deus do céu, só Jesus, né? Não é só mulher que gosta, não, homem também. Aí se arrumou todo, se perfumou todo. Quando chegou, cinema lotado lá em Tuiutaba, ele ficou em pé. Quando acabou o filme, o vento levou também muita coisa da saúde dele. Ele foi para o hospital imobilizado, tiveram que cortar o paletó, imagina, de linho novinho que ele havia comprado. E aí começa a saga desse espírito extraordinário, provação. Então, a provação é aquilo que o próprio espírito solicita a fim de testemunhar, a fim de averiguar. É uma espécie de avaliação, né, alternativa para saber se realmente está progredindo. E, obviamente, existem também as chamadas dores próprias das missões. Né? Então, nós temos a expiação, que é a cobrança da lei, a provação, que é a avaliação que o indivíduo se coloca, e temos as dores derivadas das missões de espíritos extraordinários
que, logicamente, não sofrem da mesma forma que sofrem os da provação e os da expiação. Aqueles que sofrem em virtude das suas missões são aqueles que alcançam, podemos dizer assim, a chamada dor sublimada. Aquela dor em que a criatura ela é capaz de compreender todo o seu sentido, compreender toda a sua finalidade, né? Então, aqueles, por exemplo, que amam, né, aquelas criaturas que fazem parte da sua história, e se demoram. A gente lembra aqui, nesse sentido, da figura de Alcione em relação a Carlos, né? Na obra Renúncia, aquele romance extraordinário do Espírito Emmanuel pela psicografia do nosso Chico Xavier. A gente não vai dizer que Alcione, estudando harmonia em Sírios, não, entre aspas, não tinha dores. Claro que tinha. Não sofria, claro que sofria, né? Tanto é que pede para voltar a fim de auxiliar para que aquele espírito que era alguém a quem ela devotava um amor profundo, pudesse realmente, né, encetar a sua grande jornada de redenção espiritual. Então, né, essas situações, elas sempre estão provocando dores. Mas o que ocorre, meus queridos amigos e irmãos, não é que haja dor em tudo, né? O problema é como é que a gente reage à dor. Como é que a gente enfrenta a dor? Como é que a gente recebe a dor? E essas a dores, sofrimentos, aflições, elas se apresentam de uma forma extremamente diversificada. Então, nós temos as doenças, nós temos as limitações, as deformações, os sofrimentos junto a familiares, né? As decepções, humilhações, agressões, violências, desastres naturais, pobreza, amargura, desgosto, desastres financeiros, calúnias, injúrias, né? Tudo isso faz parte desse conjunto, né? Aflições decorrentes das nossas imperfeições. Já pensou o sofrimento do ciumento, o sofrimento do invejoso, né? E isso não é fácil. Nós temos ainda o sofrimento que é resultado do cultivo das nossas más paixões, do nosso orgulho e do nosso egoísmo, essa dupla responsável, é, por todas as nossas grandes dificuldades de evolução. Resultado, principalmente, a nossa dor de infringirmos a lei divina ou natural, junto a nós, ao próximo, à natureza, né? As nossas ambições, os nossos maus pensamentos, os nossos excessos, a nossa mágoa, o nosso ódio. Então, o que não nos falta, é isso, o cardápio está grande, né, Sandra? Então, esse cardápio, vamos tentar entender, né, a partir, por exemplo, do nosso próprio dicionário aqui de Aurélio Buarque de Holanda, ele vai dizer que a aflição é exatamente um sentimento profundo, moral, produzido por uma circunstância que é penosa. É um estado de desalento, de profunda tristeza, de mágoa, de desgosto ou uma grande inquietação, preocupação, ansiedade, angústia, padecimento físico, tortura. Aí a pergunta que não quer calar: será que a gente tem alguém no mundo que escape de uma dessas coisas? Ah. Então, Joana de Ângeles está certa quando ela diz: ninguém na Terra em regime de exceção. Agora, a pergunta, né, as perguntas importantes. Primeiro, a razão de ser dessas dores e depois, qual a finalidade dessas dores? Hã? O que a gente vai fazer diante dessa profunda realidade? Então, nós vamos novamente aqui lembrar os 160 anos de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como o seu capítulo maior, né, o quinto capítulo, Bem-aventurados os aflitos, meu Pai do céu. Ali Kardec nos traz o panorama das aflições do mundo, né? Vai nos falar da justiça das aflições, dos motivos que nós temos de resignação. Mas há algo importantíssimo, dois itens que são de fundamental importância para que nós aprendamos a lidar com as dores. É quando ele nos apresenta o item causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições.
Ora, dentro desse espectro que aqui apresentamos de tantas dores, nós podemos situar a grande maioria, segundo o próprio Kardec, nas causas atuais das aflições. É a nossa maneira de ser, são as nossas escolhas equivocadas, não é isso? É a nossa maneira rebelde, né, de nos apresentarmos diante das situações da vida. Então, isso tudo vai nos trazendo aquilo que para nós é motivo de dor. E tem gente que tem uma visão extremamente fútil até em relação à dor. A unha quebrou, pronto, é uma situação difícil, né? Tem gente que se olha no espelho, né, e aí diz assim, ai meu Deus, mais uma ruga, né? Mais uma ruga. Eu achei lindo um dia desse um programa especial de uma grande cantora brasileira que vocês conhecem, Maria Bethânia, né? Sempre com aquele cabelão, né? E aí perguntaram para ela se era a questão da vaidade, né? Uma plástica, pintar o cabelo. E ela disse uma coisa que eu achei tão linda. Ela disse assim, eu escolhi deixar que o tempo registre em mim as suas marcas. Uau! Que coisa linda, não é? Foi quando perguntaram, já que falamos na nossa brasileira, na belíssima francesa Catherine Deneuve, imortalizada pelo filme La Belle de Jour, né? Quando também fizeram crítica ao fato dela não, né? Na pele, menos há um tempo atrás, não fazia plástica nem nada. Eles assim, eu acho tão bonito o que o tempo, as marcas que o tempo deixou em mim. Então, é a maneira, é o olhar que nós temos. Então, as causas atuais das aflições, muitas vezes nós não fazemos aquilo que o Evangelho recomenda, que é pensar, avaliar, saber até que ponto está a nossa responsabilidade. Perdemos o emprego pelas nossas faltas excessivas. O filho ou a filha problemática, né? Pela nossa maneira descuidada, né? De repente engordamos demais a alimentação, de repente a doença, fruto da nossa mania de comer isso, de comer aquilo, ter uma vida sedentária, etc. e tal. Enfim, há tantas dores que nós entendemos presentes na nossa vida cotidiana e nós não indagamos, né? Não indagamos o que foi que eu fiz, como é que eu atuei, né? No sentido dessa mesma, né, situação. Daí lembrarmos, imagine a pessoa invejosa, a pessoa ciumenta, né? A pessoa que cultiva as más paixões, a pessoa avarenta. Então imagina que tipos de dores essas pessoas não possuem e que poderiam, obviamente, não ter nessa intensidade, irem diminuindo, enfim, irem se curando dessas chamadas, né, dores causadas pelo nosso modo de ser, pelas nossas escolhas equivocadas, por tudo aquilo que fazemos em nossa vida. Daí, Kardec vai nos colocar ainda nesse item que somente através de um processo de identificação daquilo que precisamos melhorar. Só assim nós seremos capazes, né, de diminuir, enfim, de lidar, né, com essas causalidades das nossas dores, aflições e sofrimentos. Mas a pergunta que não quer calar: e quando de repente a gente teve um revés, né, inesperado, a perda de um ente querido, aquela doença que chega, e aí como é que é? E aí, novamente, a doutrina espírita, por se tratar de uma doutrina reencarnacionista, vai nos dizer que as vidas são solidárias e que nós estamos exatamente nesse ato de indagar a razão de ser dessa dor, dessa aflição, que não encontramos aqui a sua causalidade nas nossas existências pretéritas. Então, essas existências pretéritas, elas vão como que acumulando no nosso currículo espiritual necessidades de reparação. Por isso, na questão 167, quando Kardec indaga qual é a finalidade da reencarnação, o Espírito Verdade diz expiação, é a primeira palavra. Ai, meu Deus, a gente chega, fica aperreado logo, né? Porque expiação significa também responder ou assumir as consequências dos atos. Isso é expiar. Com X, a gente expia quando a gente está exatamente respondendo pelas escolhas.
E aí continua o Espírito Verdade, melhoramento progressivo da humanidade, e nos deixa ainda uma interrogação: sem isso, onde a justiça? Então, a reencarnação nos possibilita a oportunidade do resgate, da reparação. Consultando a obra que estará também no próximo ano aniversariando, O Céu e o Inferno, em especial o Código Penal da Vida Futura, nós sabemos os passos desse processo, criados simples e ignorantes, destinados todos à perfectibilidade que nos trará a felicidade. Mas o problema é o meio, ou seja, o conjunto das nossas experiências reencarnatórias, onde vamos, através das experiências, adquirindo conhecimento, conhecimento que nos possibilita o livre-arbítrio que nós usamos bem ou mal. E aí nós vamos estabelecendo um conjunto, né, de fardos, de equívocos, de erros, e que, não realizando os processos nestas encarnações, vamos dizer assim, as reencarnações atualizadas da época, essas situações, elas nos acompanham e aí nós vamos encontrar em outras e futuras reencarnações a oportunidade exatamente da reparação, do reajuste. Aí está o conjunto das chamadas, né, dores. Essas dores cujas causas são causas, então, anteriores, não são causas do agora, mas são as causas, né, que Emmanuel aliás, que André Luiz vai nos chamar, né, de dor evolução, de dor auxílio, isso na obra Ação e Reação. Então, nós começamos a ter uma visão, a partir da doutrina espírita, uma visão da dor nem como castigo, nem como mal. Mas vamos enxergar a dor em sua função, no nosso processo evolutivo, dor pedagógica. Dor pedagógica? Sim, a dor que nos ensina. A dor que vai nos retirar, por exemplo, de uma zona de conforto, né, de acomodação, a dor que vai nos impulsionar, a dor moral, por exemplo, né, é um tipo de dor que se caracteriza pela culpa, pelo arrependimento. Essa é uma dor, né, que faz com que o espírito ele perceba a extrema necessidade de mudar. É dor também, é sofrimento também, é dor moral. E aí voltamos ao seu inferno. Ele se arrepende, muito bem. Mas não é só, né, estar arrependido, ter o remorso. Ele vai ter que fazer o processo de reajuste, de reparação. Então, nós vamos encontrando, diante da própria lei divina, o caminho de superação das nossas dores morais, que tem essa profunda finalidade pedagógica, né? A de nos fazer refletir. O que fizemos? Lá vem o arrependimento, lá vem o remorso, mas vem também o desejo de reparar, o desejo de, né, se recuperar diante da situação criada. E é por isso que nós nos deparamos tantas vezes com almas que achamos que são almas já tão evoluídas, mas em processos, né, de profundos reajustes. Muitas vezes reajustes lá de trás, reajustes não da reencarnação imediatamente anterior, mas bem lá atrás, e que as pessoas, os companheiros, se sentem mais fortalecidos no sentido, então, desse resgate, dessa restauração aí diante da lei divina ou natural. Então, a visão espírita da dor é o dizer do próprio Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, uma visão diferenciada. Diferenciada porque, primeiramente, ela faz parte do natural da vida, daquilo que é o próprio processo evolutivo das almas, das criaturas. Mas a dor moral, a dor psíquica, em especial, elas são frutos das nossas escolhas.
Nós somos, então, os promotores, os criadores desses processos que são extremamente difíceis para nós mesmos. Nós mesmos achamos difíceis, né? Nós mesmos ficamos assim, né? Ah, mas como é que pode, né? Essa situação que ocorreu, essa dor, essa humilhação, esse revés, né? Então, tudo tem a ver com as nossas necessidades, então, evolutivas. Mas quais seriam, para os estudiosos da temática, as grandes dores? Ah, pois é. Estudiosos, eles fazem, né, podemos dizer assim, estudos da psicologia positiva, de modo especial, né? O que é que mais provoca dor? Alguém aí deve ter as suas opiniões, né, acerca da dor, né? Então, quais seriam, no nosso caso, as dores consideradas realmente mais fortes, né? Aquelas que são, as que mais machucam. Vamos lá. Primeiro, solidão. Então, a solidão é uma das mais profundas, porque já dissemos que, né, a dor, tanto sob o ponto de vista do sentido da palavra, como sob o ponto de vista dos estudos daqueles que são os pesquisadores, ela provoca aquela sensação desagradável, né? Ela provoca o quê? Tristeza, ela provoca, né, muitas vezes até processos de angústias, ansiedades, desesperança, né? Isso é muito grave também, certo? Desesperança em relação ao futuro. Então, a solidão. A solidão leva principalmente à tristeza, né? Aquela sensação de vazio. É muito comum, né, em especial idosos, daí toda uma campanha, toda a preocupação de quem trabalha, né, na área da geriatria em especial, né, de que tenhamos um comportamento diferenciado em relação aos nossos idosos, especialmente no nosso mundo ocidental tão consumista, perdeu a utilidade, parece que perdeu o valor, né? Então, todos aqui, eu tenho certeza, conhecem alguém que padece desse sofrimento, dessa dor. E é bom lembrar que nós somos a melhor companhia de nós mesmos. Precisamos enfrentar a solidão com sabedoria. Buscar apoio, obviamente, quando necessário, tentar estabelecer conexões significativas com outras pessoas também solitárias, né? E principalmente cultivar o nosso sentimento de pertencimento. Daí a casa espírita, o movimento espírita hoje está já há alguns anos com uma área específica aqui no Brasil, que é exatamente a área da família. Sempre essa temática esteve dentro da área de evangelização infanto-juvenil, mas já em 5, 7 anos nós já temos a área específica da família. Estaremos, inclusive, no próximo sábado, trabalhando aqui na área da família, da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Norte, com o tema do envelhecimento e solidão. É um dos problemas que nós estaremos também procurando, né? Vamos dizer assim, trabalhar. Lembrar que também a pessoa tem que buscar compartilhar. Há muitos grupos de idosos, né? Há pessoas que participam de determinados grupos que têm essa finalidade, reunir os solitários, né? E aí a gente vai exatamente criando essas vinculações e superando, procurando superar, não entrando nessa tristeza profunda e principalmente numa negação do nosso valor. É muito grave. Segundo ponto, perdas, em especial a perda afetiva daqueles que são as almas que aprendemos a amar. Então, a perda do pai, mãe, irmão, amigo, né, esposo, esposa, é uma das dores mais profundas. Primeiramente, porque ela é inevitável, né? E vai gerar exatamente o luto. E o luto tem que ser vivido, né? Muitas vezes, nós, no movimento espírita, fazemos uma cobrança muito grande, né, em relação aos nossos irmãos que perderam, entre aspas, né, os seus entes queridos. Então, a gente tem que dar tempo. A psicologia do luto diz que é um tempo que a gente tem que viver. Não vai se desesperar, não vai, né, se descabelar, como a gente diz, mas
a perda do contato com aquela pessoa, isso pesa. Quem já teve a experiência sabe como pesa. E a gente vai aprendendo o quê? A gente vai aprendendo a conviver, em especial porque a visão espírita da desencarnação é outra. A desencarnação é passagem para outra dimensão. Mas nós continuamos vivos. Morrer é, como se diz, pegar uma esquina, aí uma curva, e você deixou de ser visível para quem estava na reta. Mas você está vivo, muito vivo, né? Mais vivo ainda. Então, a doutrina espírita, nesse sentido, tem uma contribuição extraordinária para dizer àqueles que sofrem com a desencarnação de seus entes queridos que eles continuam vivos, mais vivos do que nunca, e que nós nos reencontraremos, sim, e devemos fazer jus a esse processo de reencontro. Então, é uma maneira diferente, nada de nos fixarmos, porque eu perdi, se perdeu, era a hora da pessoa, então a pessoa escolheu essa hora, enfim, nós não sabemos a razão da morte, mas sabemos que a vida continua. E a única certeza de quem nasceu é a morte. Existe uma autora nossa aqui, uma médica, a doutora Ana Cláudia Quintana, que é maravilhosa. Ela é budista, né? E ela tem alguns livros maravilhosos. Um deles, que eu li faz algum tempinho, é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Mas é muito interessante. Ela é geriatra, ela é médica paliativa, e ela diz que quando alguém pergunta a ela, você é médica? Ela trabalha com o quê? Ela diz, eu trabalho com quem vai morrer. Ela diz que o povo vai embora. Não quer muito papo com ela, não. Mas basta dizer que um dia ela fez uma live, né, sobre envelhecimento e morte. Eu participei, tinha mais de 100 mil pessoas numa live. Então, a temática ela é de fato interessante. Ela tem escrito muita coisa boa, tem feito muitos trabalhos interessantes, né? Ela acompanha pessoas, né, pessoas idosas e pessoas também jovens ou apenas adultas em estágio terminal. Então, ela nos traz uma abordagem muito importante, né? Exatamente sobre essa noção, a noção da morte. É muito bom porque, como não é espírita, é um outro olhar, mas é um olhar positivo no sentido de que nós não podemos alimentar em nós esses atavismos de concepções que foram, vamos dizer assim, sufladas em nossa alma, em experiências anteriores. Então, é sempre bom lembrar: desencarnar é mudar de faixa vibratória, é mudar de local, né? Mas é a experiência que todos teremos e já tivemos muitas e muitas vezes. A esperança deve substituir esse buraco que a saudade deixa, né? Então, esse é o caminho. Vamos lá. Outra dor muito séria, rejeição. Ah, meu Deus do céu. Quando nós lemos as páginas aí, né, de jornais, revistas, quando nós acessamos a informações, né, nós ficamos horrorizados. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo com o mundo? Um dia desse li, né, aqui na mídia, um casal colocou uma filhinha bem novinha para adoção, dizendo assim: não, nós não aprendemos a amá-la, nós não a sentimos pertencente a nós, a família. Rejeitado, filha biológica. Então, você fica, meu pai do céu, o que está acontecendo com o mundo, né? O que está acontecendo com as criaturas? É das mais difíceis de lidar. Por quê? Porque afeta em especial a autoestima. E aí tem que ter muitas vezes o quê? O apoio profissional para trabalhar o quê? A autoconfiança, a autoestima e a autovalorização. Nós temos ainda o problema do desamparo, que tem a ver com a rejeição, né? Porque nos leva exatamente à desesperança. E é por isso mesmo que nós precisamos de ajuda profissional. O medo é outro problema, porque há o medo normal, entre aspas, e o medo patológico. Então é preciso identificar causas, enfrentar, buscar apoio. É por essa razão
que quando nós trabalhamos a temática das dores, nós vamos buscar as chamadas razões das dores. Uma delas é exatamente a falta de apoio profissional. Pessoas que não têm acesso a terapias, a médicos que possam auxiliar na superação dessas dores. Mas vamos lá. Então, nós já vimos que a própria complexidade da existência humana é uma das razões das dores. A falta de educação emocional, de educação moral, de autoevangelização, né? Nós temos muitas vezes as problemáticas da saúde mental. Nós temos também pressões sociais que querem nos enquadrar, expectativas nossas, das nossas, famílias, muitas vezes exigindo além do que nós podemos dar, além daquilo que nós temos condições de favorecer. E nós temos intimamente as chamadas resistências às mudanças. Essas são as dores, as causas das dores apresentadas pelos estudiosos. Mas, à luz do Espiritismo, nós ainda temos mais. Nossa posição evolutiva, não é? E o nosso contexto, como dissemos, de mundo de provas e expiações, nossas más paixões, nossas imperfeições, nossos vícios, nossos delitos e equívocos perante a lei divina e nossos inimigos, que se tornam nossos obsessores. Então, diante desse quadro, a grande pergunta é: o que é que nós podemos fazer? Ou seja, quais são os caminhos que nós poderemos seguir para atender à colocação de Jesus? Tende bom ânimo, eu aqui estou, eu venci o mundo. Então, vamos nos encaminhando, né, para essa questão exatamente do que fazer diante da dor. Vamos lá. Primeiramente, há uma atitude que o Livro dos Espíritos nos coloca como a chave do progresso individual, o autoconhecimento. O autoconhecimento nos possibilitará identificar que atitudes em nós, facultam o surgimento de dores e mais dores e mais dores e mais dores, como se fosse um ciclo vicioso. A gente sofre porque erra, aí erra porque sofre e fica nessa situação toda. Então, o autoconhecimento, a chave do progresso individual. Mas não é uma chave só, não. Tem pelo menos outra, que é processo educativo de autotransformação. Identificou o que está ruim, que precisa melhorar, então, educação, transformação. Por isso, Kardec nos coloca tão claramente, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega no sentido de domar suas más inclinações. Está lá no Evangelho. Mas é preciso saber quais são as más inclinações. O que é que eu faço de errado? Sou egoísta, claro, orgulhoso, vaidoso, invejoso, ciumento, né, exigente. Então, esse processo de autoconhecimento está lá. O Livro dos Espíritos é só a gente procurar a resposta célebre do nosso querido Santo Agostinho em relação ao que ele fazia. Muito bem, então, nesta simples oração, nessa oração, né, nesse período, melhor dizendo, reconhece o verdadeiro espírito pela sua transformação moral, é o objetivo. Pelos esforços, é o método, no sentido de domar suas más inclinações, o conteúdo sobre o qual o método, né, deve ser aplicado. Então, nós vamos fazer a nossa parte. Autoconhecimento, autotransformação. Mas vamos lá, cultivar otimismo e esperança. Presta atenção. Esperança não é esperar, tá? É esperança ativa. Emmanuel usa uma expressão que eu adoro. Ele fala esperança construtiva. Esperança construtiva é aquela que você espera, mas está fazendo alguma coisa. Pois é, o furacão está vindo. Tudo bem, você faz o quê? Espera que ele chegue? Claro que não, você vai ter uma série de providências. Da mesma forma, nós, sob o ponto de vista moral, identificamos as nossas dificuldades, as nossas más paixões, as nossas imperfeições, as nossas viciações. Então, a gente vai ter que atacar, né? É uma espécie de plano que a gente tem educacional
não é isso? E estarmos dispostos à luta. Muitas vezes nós achamos que basta que nós estejamos simplesmente, né, vivendo. Aqui no Nordeste do Brasil, a gente diz assim, empurrando a vida com a barriga, vai empurrando, e a barriga crescendo. Não é assim, tá? Então, as pessoas dizem assim, quando a gente pergunta, como você está? Como Deus quer? Aí joga para Deus o problema. Joga para Deus. E eu digo assim, ai, que bom, então tá ótimo. Não, tô não. Então tem um problema entre você e Deus. Porque se você está com Deus quer e Deus só quer o seu bem, que é outra situação. Confiar na famosa trindade aí de qualidades, de atributos, justiça, né? Amor, misericórdia divina, sabedoria divina. Então eu preciso saber que estamos enfrentando esses testemunhos. Vamos aí. Vocês acompanharam, tenho certeza, as situações que ocorreram no Rio Grande do Sul. Na minha singela opinião, aquilo ali não foi enchente, aquilo é um dilúvio, né? Um dilúvio. 97% é um dilúvio. Mas a gente ouviu muitos depoimentos interessantes, muitos. Ouvi uma velhinha, uma senhora velhinha, aquela gaúcha, olha, tradicional. Ela disse: perdemos tudo, mas vamos reconstruir tudo. Pronto. Aí, de repente, uma pessoa mais jovem, arrebentada, né? Tem nada. Então, você vai vendo as reações das pessoas, o discurso, até o olhar, a forma física, porque o corpo fala de fé, de confiança. E alguém, numa dessas entrevistas que eu assisti, dizia assim: um dia nós saberemos por quê. Por que estamos passando por isso? O importante agora não é exatamente compreender, é reagir da melhor maneira possível. Então, é essa postura diante da dor, e por isso nós já estamos encaminhando aqui as nossas conclusões, né? Vamos lembrar Paulo, na segunda epístola a Timóteo, ele diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio. Então, essa é a nossa postura diante da dor. Compreender a sua razão, entender a sua construção a partir da nossa atitude, mas ao mesmo tempo a certeza de que Deus não nos deu o espírito de covardia. E tem uma parte aqui de Paulo, segunda epístola aos Coríntios, que eu adoro, amo de paixão essa citação que está no capítulo 4 para quem quiser depois ver, 8 a 18. Ele diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, sofrimento, sim, mas não o que? Angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Oh, gente, essas palavras de Paulo na segunda epístola aos Coríntios é uma coisa maravilhosa. E aí, né, vamos fechando a ideia, lembrando com Joana de Ângeles, não te revoltes no crisol das dores, mesmo que elas sejam dores reais. A dor chega para que o espírito triunfe sobre ela, ao invés de ser por ela esmagado. Olha aí. A função educativa, emancipadora, restauradora e progressiva da dor. E aí nós vamos ver ainda com Leon Denis nos dizendo: suporta, pois, né, com calma, os males por ti mesmo escolhidos. Semeia, olha que coisa interessante, na dor e nas lágrimas. Olha que coisa linda! Na dor e nas lágrimas semeia o grão que reverdecerá em tuas próximas vidas. Então, quando Jesus nos diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como é que nós vencemos, né, a dor, conforme os relatos que citamos há pouco? Então, combater em nós, principalmente, a autovitimização, a autopiedade, acalmar a mente,
nos recolhermos em meditação e fazer a célebre pergunta: o que é esta dor, esta aflição, este sofrimento quer me dizer, quer me ensinar? Confiante na justiça e na bondade divina, ainda que tenhamos as mãos cansadas, os joelhos desconjuntados. Afastemo-nos da nuvem cinzenta, do pessimismo, da queixa, da rebeldia e do desânimo. Contemplemos as belezas da natureza. Aprendamos a agradecer tudo aquilo que de bom a misericórdia divina nos tem favorecido. Mudemos de atitude mental, em especial, começando pela manifestação em nós da chamada virtude ou sentimento, para muitos, preventivo, a gratidão. Choveu? Sejamos gratos. Faz sol? Faz muito calor aí, né? Sejamos gratos. Então, a gratidão é o começo, é o prelúdio de uma atitude renovada diante da vida. Por isso, queridos amigos, estimados irmãos que nos escutam, a vida é um desafio constante. Ninguém em regime de exceção. Mas no momento em que a dor chegar, façamos algumas perguntas. O que é que você quer me ensinar? O que eu preciso aprender com você? E, principalmente, erguer nosso pensamento, nossa emoção perante Deus, nosso Pai, e pedir humildemente as forças necessárias para essa aprendizagem, a fim de que um dia dores, aflições e sofrimentos sejam apenas as nossas recordações dos nossos processos de evolução. Nosso agradecimento ao convite, a nossa alegria em estar com vocês nesta noite. Que este farol que aí está seja o Evangelho segundo o Espiritismo, a doutrina espírita, nos revelando os caminhos para suportarmos os mares revoltos, as ondas difíceis, e que possamos dizer com Jesus, como ele disse aos discípulos no barco que pediram a ele, perguntando: Senhor, não te preocupas conosco? Ele disse: homens de pouca fé, que possamos assim seguir adiante com fé, confiança na sabedoria, no amor e na justiça divinas. Muito obrigada. Excelente, Sandra. Muitíssimo obrigada. Vou passar então agora para o Carlos para as perguntas, tá, Carlos? Muito bem, excelente, boas reflexões. O Tiago Mazzotti colocou aqui um comentário e uma pergunta, Sandra, e eu acredito que nesse final aqui você até já respondeu essa questão, mas de repente tem alguma coisa a mais a comentar? Identificar as nossas reparações durante o processo de reforma íntima é muito libertador. Porém, os reajustes muitas vezes chegam com um grande peso, quase paralisante. Quais são as ferramentas mais eficazes durante os momentos mais desafiadores em reajustes, além da nossa fé e do autoconhecimento? A certeza de que quando Jesus diz que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Muitas vezes, quando a dor chega em nossa vida, uma perda, uma humilhação, um diagnóstico, um revés, a nossa primeira atitude, e é natural, é reativa, né? Então a gente reage. Por quê? Porque nós não queremos a dor. Não, nós não queremos o mal. Aristóteles, lá atrás, dizia: nós somos seres criados para o bem, para o belo e para a verdade. Então, é uma rejeição natural. Mas aí a compreensão de que o reajuste ele é proporcional à falta. Eu vou fazer um relato porque eu acredito que é útil para todos nós. Quando o nosso irmão Raul Teixeira teve o seu AVC, inclusive se dirigindo aos Estados Unidos, né? Eu estive com ele algum tempo depois, lá em Niterói, e eu conversando com ele, nós temos uma relação de amizade há muitos anos. Eu disse para ele: querido, eu quero dizer a você que me abalou.
me abalou essa situação. Ele, muita dificuldade ainda de falar, já melhorou muito. Ele disse: minha querida, eu estava preparado para iniciar o enfrentamento desse processo. Eu estou em resgate. Não fique constrangida. Eu estou em resgate. Ore para que eu continue. E olha que a gente tem se encontrado por aí, nosso irmão continua na disciplina, né? Então, eu acredito perfeitamente que quando a situação, quando um pouco lá caiu a ficha dele, ai, meu pai do céu, né? Que situação, que situação. Então, nós, muitas vezes, meu querido Tiago, né, não temos a sabedoria para entender exatamente o processo, né? O processo, aquilo que chega para nós. Mas se a gente tiver essa trilogia a qual me referi, sabedoria divina, a justiça divina e o amor divino, a gente se pega nisso, se pega. Deus não põe fardos pesados em ombros leves, né? Deus é pai de amor, é pai de justiça, é pai de misericórdia. Então, eu acredito que a reação inicial é essa mesma, mas o processo de cultivo da esperança, né, da resignação, lembrando o Evangelho, as duas palavrinhas-chave, a obediência e resignação, o consentimento da razão e o consentimento do coração. Eu acrescento data vênia, né, no Evangelho, a coragem, que é exatamente aquilo que vai nos conduzir a este enfrentamento, né? A oração constante, a meditação, né? Então, isso são recursos, a leitura edificante, são os recursos que nós temos, e principalmente esse olhar, né? Então, eu estava olhando aqui, as chuvas aqui provocaram uma infiltração terrível aqui, cara. Aí eu e o Assis, meu esposo, a gente diz assim: "Pô, a gente não pode nem reclamar, né? Porque a gente lembra que o povo lá do Rio Grande do Sul saiu com a roupa do corpo." Ah, então a gente diz: "Muito obrigado, Senhor, pela infiltração, vamos resolver." Então, Uhum. é um processo, sabe? Agora também, deixa eu te dizer uma coisa: não entremos nesse processo de autoculpa, autovitimização. É natural que nós tenhamos algumas reações, em especial quando a coisa surge, né? Então, é um processo ainda de digestão da dor, como diria o nosso querido Raul para mim, né? Então, me ajude, ore por mim, para que eu possa levar adiante, né, esse testemunho. Muito bom, Sandra. Sandra, você citou, não é, a frase de Jesus de que no mundo nós teríamos aflições. Aí a pergunta é: então por que temos tantas dificuldades em aceitar aquilo que não podemos mudar? Porque nós somos egoístas, porque nós somos orgulhosos e porque nós queremos que a vida se processe mediante a nossa carta de intenções e os protocolos que nós achamos que devem existir. Nós somos, nos dizem os espíritos, né, rebeldes. Emmanuel diz que nós temos, em relação ao ideal de luz, nós temos séculos, né, de sombra, de charco. E em a Gênese está lá muito claro, Kardec nos dizendo, comentando, que nós somos espíritos rebeldes. Nós estamos num plano de provas e expiações em que a maior parte dos espíritos aqui são espíritos, ou somos, né, para não me excluir, espíritos rebeldes. Então, a dor vem. E vem, né, não na proporção que a gente quer, mas na proporção que a gente precisa. São poucos, são, né, tanto quanto em menor número os que estão em provação, muito menor ainda os que estão em missão, né? Então, a grande maioria somos espíritos rebeldes, recalcitrantes, né? E aí, então, essa situação chega e não atende aquilo que a gente quer, mas é aquilo, né, que nós precisamos. Daí é muito importante saber que o processo educativo, né, ele nem sempre é daquela forma que a gente quer.
Então, muitas vezes, a maneira de ser dos nossos pais, avós, tios, enfim, aqueles responsáveis pela nossa educação, nem sempre é como a gente quer, mas é como a gente precisa. Lembro-me de um político aqui, empresário, aqui no Brasil, né? Muito rico, o pai mandou estudar aí nos Estados Unidos, né? Então ele manda para o pai, na época não tinha WhatsApp, tá? Não tinha e-mail. Então ele manda pedir por carta ao pai, né, dinheiro porque ele queria, dólar, porque ele queria se divertir. Aí o pai, no final de semana, queria. O pai respondeu: não, trabalhe, vá trabalhar. Porque eu mandei você aí para estudar, não mandei você aí para se divertir, não. E não mandou dinheiro nenhum. E ele já, um bem-sucedido empresário aqui no Brasil, dizia: agradeço ao meu pai a disciplina, né? A disciplina que me apresentou. Ela foi trabalhar de garçom para poder arranjar os dólares a fim de fazer, né, de se divertir. Então, nós somos ainda esses espíritos recalcitrantes, rebeldes, né? Mas nós vamos caminhando. Emmanuel também diz que hoje nós somos muito melhores do que fomos ontem, à luz daqueles esclarecimentos que já temos. Então, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos ter esperança. Muito bem. Sandra, vários comentários, né, de agradecimento no chat, viu? Que bom. E agora vamos aqui para uma outra que é uma mais ou menos decorrência da anterior. Que lições podemos extrair das dificuldades materiais, morais e espirituais que vivenciamos? Aí cada um vai ter que fazer a pergunta, né? Isso, Cada um vai ter que isso fazer a aí. pergunta, porque é pessoal, né? A vivência da dor, ela é pessoal. Rapidamente, um paisagista aí nos Estados Unidos foi procurar um médico, né? Então chegou, coisa e tal, e o médico disse: você tem um câncer, né, de estômago, tem que se operar imediatamente. Ele disse: mas senhor, não dá, doutor, porque a primavera vai chegar e eu preciso trabalhar. E o médico disse: então o senhor assine um documento, porque eu estou dizendo que o senhor tem que se operar, o senhor vai morrer. E ele então assinou o documento. Pronto. Passou um tempo, né? E a atendente disse, passado uns meses: doutor, lembra daquele homem que chamou dele assinar? Ele disse: morreu. Eu disse: não, ele está aí. Como? Está aí, ele está aí. Aí mandou aumentar. Aí o aumentou e disse: senhor, doutor, agora eu posso fazer a cirurgia. O doutor ficou impressionado, né? Mas nem comentou, marcou a cirurgia, fez a cirurgia e disse: ele volte, né? Porque o senhor vai para casa, volte, porque é preciso dar umas orientações ao senhor. Tá bom. Ele fez a cirurgia, né, foi para casa e sumiu. Sumiu. Alguns meses depois, a atendente disse: doutor, aquele homem, ele disse: morreu. Eu disse: não, tá aí. O que o senhor deixa aí? Esse não tá vivo? Tá, vivo. Tá bom. E aí? Doutor, eu vim aqui saber o que é que eu posso comer. Olha, já tinha passado alguns meses. O doutor disse: é o seguinte, o senhor pode comer tudo. Porque o senhor não veio, não voltou, não deu as orientações, mas eu tenho que fazer uma pergunta ao senhor. Como é que o senhor está vivo? Ele disse duas coisas, doutor. Primeiro, eu amo a natureza, eu trabalho com a natureza, eu sou paisagista. Segundo, quando o senhor me deu meu diagnóstico, eu cheguei em casa, olhei no espelho e fiz uma pergunta. Câncer, o que é que você veio me ensinar? E fiz todo um exame da minha vida, das minhas atitudes. Pronto, segui, mudei e estou aqui. O doutor disse: pois pode comer o que quiser. Então a vida é assim. É, a experiência ela é pessoal e intransferível. Perguntar o que é aquela dor, aquele sofrimento, aquela aflição. Primeiro, o que é que nós ajudamos? Porque muitas vezes a gente tem um revés financeiro, mas foi porque a gente usou demais cheque especial, né? A gente perdeu o emprego, mas é porque a gente foi relapso. A gente tem um problema com o filho, com alguém que a gente educou, porque a gente não educou no formato que era para ter feito, com a energia, enfim, né? Então a gente vai perguntar, perguntar. Essa pergunta, ela volta então para nós na forma de resposta, e aí a gente encontra, né, os caminhos. E a gente não pode esquecer, tudo é aprendizado. A dor, ela ensina, então ela é um aprendizado Uhum. permanente em nossas vidas. Sandra, tinha outra pergunta, mas acho que você respondeu essa daqui. Quando fazemos de tudo, mas a dor persiste, qual a melhor atitude?
Eu acho que essa, a pergunta que você faz já é a resposta, não é? Exatamente. É saber que não há injustiça. Não há. É saber qual é a nossa atitude, a nossa reação, o caminho que nós escolhemos. Porque a dor, ela tem esse sentido eminentemente pedagógico e restaurador em nossas vidas. Temos essa certeza. Uhum. Sandra, uma outra pergunta, talvez seja, a gente já vai encaminhando, né, que é por causa do horário. Então, essa pergunta aqui, eu vou colocar um pequeno preâmbulo para ela aqui, porque eu vou perguntar se é importante realmente saber isso que vai ser perguntado agora, sabe? Como saber se as dores da alma estão relacionadas a ações e escolhas anteriores ou da atual reencarnação? Será que é importante saber isso, Sandra? Não, é importante que a gente examine. Eu vou fazer um relato bem rápido. Eu, na minha juventude espírita, ó, faz um tempinho, né? Visitava o chamado Sanatório Padre Antônio Manuel. Era para rancenianos. E a nossa juventude visitava. Então, tinha uma enfermaria feminina, que era a primeira, e uma senhora idosa, velhinha, né, bem velhinha, já cega. A lepra já tinha provocado muitas, né, situações nas mãos, nos pés, nas extremidades, no rosto. E ela adorava contar para a gente o seguinte, que ela vivia uma vida normal, né, era uma moça tranquila, obediente, religiosa, e por volta dos 18, 19 anos de idade surgem então os primeiros sinais da hanseníase. E naquela época, muitos anos atrás, décadas atrás, era uma sentença de isolamento, né? De solidão profunda, porque a pessoa ia para o sanatório. No caso, né? Ela se chamava Mirueira. E ela disse que passou décadas, ia para as missas, para os cultos, ouvia tudo que se falava lá do pessoal que organizava as atividades religiosas. E que depois de muitos anos ela chegou a duas conclusões, ou três, vamos lá. Primeiro, Deus é bom. Então, é isso, em filosofia, nós chamaríamos da principal premissa. Ela teve essa premissa principal: Deus é bom. Mas eu estou doente. Eu fui apartada da vida em sociedade, meus sonhos, tudo, né? Perdi tudo, perdi família, perdi tudo. Então, a pergunta que não quer calar, aí vem como resultado da premissa: se Deus é justo, por quê? Eu não fiz nada nessa existência. E ela disse: eu cheguei à conclusão, não é espírita, não era espírita, mas eu cheguei à conclusão, dizia ela, que se nesta vida eu não fiz nada, é porque em outra eu fiz. E mereci, porque Deus é bom. Então, ela dizia isso para a gente caía no choro, viu? Dizia assim: meus jovens, eu sei que quando acabar isso, eu não terei mais lepra. Mas vocês se cuidem para não vir para cá. Olha, eu morri de chorar. Porque ela chegou por ilações dela mesma Uhum. a partir da premissa da justiça divina, que se não era nessa causa atual, das aflições, era na causa anterior. Ela não sabia nem a palavra reencarnação, ela só sabia vida, vida anterior. Então, né, nós não precisamos buscar as razões. Claro que toda dor, toda aflição, todo sofrimento merece a nossa reflexão. Agora, sem também nos fixarmos, né? Querermos buscar, não. Enfrentar. Eu acho que esse é o caminho melhor. Enfrentar. Se faz parte do nosso quadro, nosso protocolo reencarnatório, seguirá conosco. Se faz parte de algo que a gente possa reverter já agora, a gente reverte. Mas não esqueçamos, a misericórdia divina, ela é tão extraordinária que muitas vezes, estando no nosso protocolo, a depender do nosso esforço no bem, é aquela história que está na literatura espírita, não lembro o livro. Em vez de perder o braço, perdeu o dedo. Então, a gente segue adiante porque a misericórdia divina acolhe o nosso esforço de superação. Muito bom, Sandra. Gente, lembrar que semana que vem André Siqueira vai estar aqui no Blossom fazendo a palestra, está bem? Meu filho do coração, viu? Meu Isso aí, filho do filho da coração. Sandra do coração. Já ia falar isso, a Sandra se antecipou. Maravilha. Ele evangelização, né, Sandra?
É, Ah, é do uma tempo da alma linda. evangelização. E Sandra, nós vamos pedir para você fazer as considerações finais e você faria prece para a gente? Sem Eu dúvida. só, nessas considerações finais, se for possível, ver se dá para considerar isso. Devemos recorrer ao Evangelho quando a dor nos visita, ou o Evangelho pode ser para nós um preventivo, até uma forma de saber enfrentar as dores da alma? As duas coisas, né? Tanto o Evangelho nos auxilia. Por isso é a terapêutica do Evangelho, né? Nos auxilia a evitarmos mais causas para as nossas dores, como também em enfrentando, vem nos esclarecer, consolar. Não esquecer que o grande objetivo da doutrina espírita é esclarecer e consolar. E Data Vênia, propor. A grande proposta, a construção da pessoa de bem. Então, o Evangelho, tanto ele esclarece o ponto de vista das causalidades, nos auxiliando a evitar esse ou aquele caminho, como também nos consola diante dos problemas que nós estamos enfrentando. Deus abençoe a cada um de nós e elevemos os nossos pensamentos. Pai de amor, justiça e bondade. Nós, os teus filhos, rebeldes, recalcitrantes, infantis, elevamos o nosso pensamento e o nosso coração a ti, implorando-te, em primeiro lugar, coragem, obediência, resignação diante das dores, na certeza de que somos os pomicultores, os semeadores, e que estamos a enfrentar em tantas situações o período das colheitas. Mas ajuda-nos. As novas culturas, as novas semeaduras, pelo nosso esforço sincero de trabalhar, de servir, de buscar cultivar em nossa intimidade os valores sacrossantos e pulcros do teu Evangelho libertador. Ânimo, Senhor, para cada um de nós. Fortaleza, certeza no amanhã e que a esperança construtiva possa nos tornar dignos da intervenção daqueles que, em teu nome, vêm ao nosso coração, nos intuir, nos dizer: tem de bom ânimo, que a tua luz permaneça conosco, hoje, amanhã e para todos sempre.